Alegria é um fruto, né? É um dos frutos, é parte do fruto do Espírito. Então eu preciso me fortalecer, tendo esse fruto, sendo uma pessoa alegre, em qualquer situação. Com corona, sem corona, com emprego, sem emprego, na doença ou na saúde. Eu preciso ser uma pessoa alegre, independente das circunstâncias. Amém? Talvez você pode pensar, mas é muito fácil, né? Falar, não, queridos. Hoje pela manhã, né, nós ministramos a palavra e eu falei a respeito que nós precisamos viver. Quando eu vivo essa vida no Espírito, não uma vida natural, eu consigo compreender essas coisas. Quando às vezes a gente fala uma coisa, fala que parece que é loucura. Na nossa mente é loucura mesmo. Porque como que eu vou me alegrar em meio a tantas dificuldades, em meio a tanta situação, né? Como que eu vou, queridos? Só quem vive uma vida no Espírito, só quem pensa com o espiritual, não com a alma, né? Não com o sentimento, não com aquilo que está passando no momento, né? Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Eu quero falar hoje a respeito da aliança. Eu já ministrei essa palavra. E eu gosto demais dessa história. É uma história que me chama a atenção pelo nível de aliança que essa amizade trouxe em momentos de dificuldade. Eu pergunto para você, você é um amigo de aliança? Você tem um amigo de aliança? Você é alguém confiável? Você tem alguém em quem confiar? Né? Muitas vezes nós cobramos demais. Eu quero ter, mas ninguém. Comece por mim, comece por você sendo alguém de aliança. Comece por você sendo um amigo de alguém. Comece por você tendo aliança com alguém. Não cobre demais. Mas olha, o fulano é assim, querido. Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem problema. E se eu for olhar o defeito, eu não vou olhar a aliança. Vai ter momentos que nós não vamos concordar, que eu não vou aceitar. Mas por causa da aliança que eu tenho, eu continuo sendo persistente até o fim. Então escolha. Escolha alguém. Se aliancie a alguém. Seja alguém confiável. Seja alguém em quem as pessoas podem confiar. Seja alguém em que as pessoas podem chamar de amigo. Porque no tempo que estamos vivendo, talvez o mais difícil é confiar em alguém, né? É poder se abrir, é poder contar algo que ninguém vai ouvir e vai te acusar ou vai te julgar por aquilo que você faz, por aquilo que você fez. Então, essa amizade, né, que aconteceu, a música da Ludmilla fala que a amizade, um amigo se faz em tempo de paz, mas é na angústia que se prova o seu amor, né? Mas essa amizade nasceu num tempo conturbado. Essa aliança, na realidade, não foi só uma amizade, foi uma aliança. E nós não podemos nos aliançar, queridos, com qualquer um. Eu não posso ter aliança com qualquer um. Eu não posso ter aliança com qualquer pessoa. Eu sempre falo aqui, vou repetir, que nós somos, no mínimo, 5 pessoas a quem nós convivemos. Você é. Você pode perceber que você fala, se você convive muito com a sua mãe, você fala igual a sua mãe. Se você convive com seu marido, você pode perceber que o marido e a esposa têm uns trejeitos um do outro. Por quê? Porque convive demais, né? Eu falei hoje pela manhã, né? Tem os amigos aí que se você ouvir ele falar, né? Meus amigos, minhas amigas, você vai pensar que é talvez o líder falando, mas são os liderados. Porque convive tanto que fala igualzinho. Às vezes caminha igual. Então eu e você somos resultado, né? Eu sou resultado de 5 pessoas a quem eu me relaciono, com quem eu converso, com quem eu ouço.
E a aliança, querida, é algo muito forte. Eu quero falar para você a respeito, né? Desde o princípio, desde o jardim, desde a criação, Deus se aliançou. Ele tem uma aliança com você, que da parte dele você pode ter certeza, ela é inquebrável. Não importa o que você faz, não importa o que você fez, não importa como está o seu coração, se você errou hoje, se você errou essa semana, se você errou esse mês, Ele tem uma aliança com você. Porque a aliança que Ele tem é firmada, querido, no amor. É uma aliança firmada que não importa, né? Não importa o que o outro faz. Se você, essa semana você falar, eu vou ficar de jejum, só vou ficar na água, olha, não importa o que você faz. Deus é Deus, Deus é amor, não vai mudar quem Ele é. Se você, né, falar, eu preciso fazer alguma coisa, porque Deus é Deus, não vai mudar isso, não vai mudar o que Ele sente por você. O amor dele não tem profundidade, o amor dele não tem largura, o amor dele não tem altura. Ele te ama incondicionalmente. Então, desde o princípio existia a aliança. E eu quero falar de uma aliança que é a aliança de sangue. É uma aliança que acontecia, né? Foi uma aliança que Deus fez com Abraão, fez com Adão, fez com os outros heróis aqui da Bíblia, os heróis da fé, Ele fez. E quando chegou nessa situação aqui, em 2º livro de Samuel, que eu pedi para você abrir, no capítulo 9, existe 5 processos de uma aliança, para se firmar uma aliança, para se concretizar uma aliança. Um dos pontos, um dos processos que é uma aliança, lá no Antigo Testamento, era comer o pão e o vinho junto. Quando se escolhia uma família, se escolhia aí 2 famílias, lógico, né? Porque a aliança precisa ser entre 2 pessoas, entre 2 famílias. Se escolhia então uma família, e essas famílias comiam pão e tomavam vinho, simbolizando, olha, tudo que é seu é meu, e tudo que é meu é seu. Esse é um dos processos, uma das partes de uma aliança. E maior aliança que eu e você devemos ter e temos é a aliança com Jesus. Tudo que é dele é seu e tudo que é seu é dele. Só que você imagina, querido, que aliança é essa? Que eu sou uma pecadora, sou cheia de erros, cheia de problema, cheia de situações. Mesmo assim, Jesus tem uma aliança comigo e com você. Ele diz, eu troco tudo, já que a aliança, quando uma aliança é firmada, tudo que é seu é meu. Eu pego, querido, tudo que é seu. E Jesus implanta, né? Coloca em você tudo que é dele. Só que Ele é paz, Ele é alegria, Ele é prosperidade, Ele é abundância. Olha a diferença. Olha que parte da aliança. Você quer se aliançar com alguém que só tem pecado muitas vezes, que só tem às vezes ressentimento, que só tem uma vida, né, às vezes frustrada? Foi o que Jesus fez. Ele se aliançou comigo e com você, olhando para você, não importando o que você era, não importando o que você tem, nessa troca. Então fazia ali, né, o ato profético de comer o pão e o vinho, declarando, tudo que é seu é meu. Então nós temos que tomar muito cuidado com quem nós nos aliançamos. Porque se tudo que é seu é meu, você acaba pegando tudo que é de uma pessoa para você e passando tudo que é seu para aquela pessoa. E o que você tem?
Com quem você tem andado? Com quem você tem caminhado? Com quem você tem feito trocas de aliança? Com quem você tem tomado o vinho? Com quem você tem trocado e dizendo: olha, tudo que eu tenho é seu e tudo que você tem é meu? Quem são as pessoas que você tem se aberto? Quem são as pessoas que você tem se aliançado? Ou com quem você quer caminhar, né? Com quem você quer andar? Porque, querido, quando eu firmo uma aliança, eu tenho que ir até o fim. As alianças eram firmadas até a morte. Nesse caso aqui foi até depois da morte. Então esse é o primeiro ponto da aliança. O segundo é a troca da capa e do cinto. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel no capítulo 18. Você vai entender a aliança que Jonathan fez com Davi. Primeiro livro de Samuel no capítulo 18. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi. E Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, com sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Eu gosto do Antigo Testamento porque ele é uma sombra do Novo. O Antigo Testamento tem muita simbologia, né? Mas ele traz para nós todas essas promessas por fé, né? Tudo que está no Antigo Testamento, queridos, simbolizava para aquele povo na época, mas simboliza para nós hoje. Então a troca da capa, né? Como, olha, eu vou dar para você então a sua capa. Eu vou dar para você a minha capa. A capa fala de autoridade. A capa fala de proteção. E tem uma passagem em Gênesis que fala quando o pai de José... Amor, pega um pouquinho de água para mim. O pai de José fez a túnica para ele. E ele não era o filho mais velho. Quem deveria receber autoridade seria o filho mais velho. A túnica ou a capa seria o filho mais velho. Mas foi para o filho mais novo. Então o pai de José já estava declarando sobre a vida dele: sobre você há uma autoridade. E depois de muitos anos você sabe o que aconteceu. A história de José. José foi o governador do Egito. Então a capa fala de autoridade. Eu coloco a minha capa em você. Estou dando a minha autoridade que eu tenho a você. A capa de Jesus não foi de um príncipe. A capa de Jesus foi um sangue vertido. E ele disse: eu dou a você a minha autoridade. Eu coloco em você a minha capa. Eu coloco em você a minha proteção. Então quando fala de capa, está falando de autoridade e de proteção. Quando fala de armas, você viu que eles trocaram arco, trocaram aí a espada. Ele estava dizendo: eu dou para você a minha força. A partir do momento, a força que eu tenho, eu passo a você. Querido, isso é muito profundo. Aliançar é algo muito forte. Por isso nós temos que estar firmados nessa aliança com Cristo. Porque Ele passa a autoridade dele para você. Ele passa a força dele para você, né? Lá em Efésios não fala da armadura. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus. E começa então Paulo descrever ali no livro de Efésios essa armadura. Coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, calça os pés com a preparação do evangelho, desembanha a espada do Espírito, cinge os lombos com a verdade, o escudo da fé. E por último ele vai falando: e orar em todo o tempo no Espírito. Então, o que é essa aliança? Eu estou passando, Jesus passa a autoridade dele, Jesus passa o poder dele de guerra na sua vida. Você não está só. Querido, entenda que você tem essa autoridade a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Essa aliança foi firmada. Olha o poder que você tem. Olha a autoridade que você tem. Olha quem você é em Cristo Jesus.
Por isso eu não posso temer o que está acontecendo. Por isso a minha luta não é contra homem, contra mulher, contra o ser humano. A minha luta é espiritual. Assim como as minhas promessas, assim como a minha aliança. Então é algo forte. Entenda quem você é hoje, por causa da aliança que Jesus tem com você. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Amém? Eu sei que está todo mundo de máscara, não dá nem para ver o sorriso hoje. Mas querido, se alegre. A alegria do Senhor é a sua força. Quando você entende esse processo, quando você entende o poder de uma aliança na sua vida, você passa a não desanimar mais. Você passa a não chorar mais. Você passa a acreditar mais em quem você é. Porque é quem se aliançou com você que faz toda a diferença. Amém? Troca de nomes é o quarto processo de uma aliança. Isso é muito interessante, né? Saber que eu troco, né, o meu nome com o nome da família que eu me aliancei. Quando nós casamos, eu ganhei o nome do marido. Só que parece que hoje o marido pode ganhar o nome da esposa também, né? Antigamente não era. Você levava o sobrenome do seu marido. E hoje, ou você não, a lei hoje nem, se você quiser continuar com o mesmo nome. Mas nessa aliança, há troca de nomes. E nomes fala de identidade. Quando a Bíblia fala de nome, nós vemos muitos nomes que foram trocados, né? Muitos nomes que as pessoas não se chamaram mais a mesma. Não é simplesmente uma mudança de nome, é mudança de identidade. Abrão e Sarai. Abrão e Sarai até então significava, naquele momento, um homem, uma mulher estéril. Mas o Senhor trocou o seu nome. O Senhor passou a chamar Abrão de Abraão e Sarai de Sara. A mulher que era conhecida como estéril se passou a se chamar mãe de multidão. Sara significa mãe de multidão. Então quando eu troco, né? Quando eu pego o nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu passo a pertencer a essa família maravilhosa. E não importa qual família eu nasci, não importa o pai que eu tive, não importa o que aconteceu, há uma troca e tudo passa a ser diferente. Tudo passa a ter a identidade, o nome dele em mim. No meu DNA corre o sangue de Cristo. Talvez você pode pensar, mas olha a família que eu nasci, olha o pai que eu tive. Você vai escolher, querido, ficar nessa natureza terrena, com suas dores, com o seu passado, de quem é sua mãe, de quem é o seu pai, de quem foi, ou você assume o seu nome, Filho do Todo-Poderoso, Filho do Deus Altíssimo. Aquele, querido, que é um pai amoroso, aquele que é um pai poderoso, aquele que te ama. Entenda que você é filha e filho amado dele. Você não é mais a Débora Maia. Eu sou, lógico, aqui, mas espiritualmente eu tenho um novo nome. E a palavra do Senhor diz que ele me chamará pelo meu nome, querido. Lá em Isaías fala, te chamei pelo teu nome e tu és meu. Ele vai chamar você pelo teu nome. Entenda o poder dessa aliança. Tá dando para entender até aqui? Tá dando para entender que quando você faz parte da família de Cristo, você não é mais a mesma pessoa? Você não é aquela pessoa que te identificava. Ai, aquela ali, ai, aquele ali, nossa. Mas houve um novo nascimento. Você nasceu numa nova família e você adquiriu esse nome, essa identidade. Jacó era usurpador, passou a se chamar Israel, príncipe do Senhor.
Saulo era aquele que perseguia os cristãos, se transformou em Paulo. Aquele, querido, que viu, teve visões. Então não importa quem você foi, não importa quem você é, querido, você tem um novo nome. É com esse novo nome que você deve se apegar. É nessa nova aliança que você deve se apegar. Amém? E por último, o corte da mão ou no antebraço. E aí se juntava o sangue firmando a aliança. Foi essa aliança que Jonathan e Davi fizeram. Foi essa aliança que depois de 30 anos estava lá Davi, talvez sentado no seu trono ou passeando no seu jardim, se lembrou da aliança que havia feito com Jonathan. Jonathan já havia morrido, Saul já havia morrido, mas ficou alguém, porque a aliança deles era: se ficar alguém da minha família, você haja de lealdade, você haja de benevolência. E a palavra do Senhor diz lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 4, que depois da morte de Saul, de Jonathan, de todos eles, existia então um menino, você sabe, Mefibosete. E a babá, que ela ama, o pegou com pressa, né? Você sabe que em época de guerras, em época de problema de situação, nós fazemos as coisas às vezes com pressa. Nós fazemos as coisas às vezes correndo, porque quer resolver problema, porque isso, porque aquilo. E podemos causar problema na nossa geração. Cuidado, querido, com o que você faz em tempos de circunstâncias. Cuidado com as suas ações em tempos de, do calor da emoção, no calor da guerra. Porque foi o que aconteceu com aquele menino. No calor daquela notícia ruim. O que você faz quando você recebe uma notícia ruim? É óbvio, né? Como ser humano eu vou chorar, eu vou me desesperar. Mas eu não posso ficar só nisso. Foi o que aconteceu. Diante daquela notícia, olha, morreu Saul, morreu Jonathan, morreu todo mundo. Então aquela ama pegou, aquela babá, a Bíblia fala ama, mas é uma babá, alguém que cuidava do menino. O menino tinha 5 anos. E levou o menino então para Lodebar. Só que nesse calor o menino caiu e ficou aleijado. E a história desse menino mudou completamente. Aquilo, tudo aquilo que estava reservado para ele, todos os planos, todos os projetos, de ser então o sucessor do trono, de ser alguém que iria estar na frente das batalhas, aquele que iria guerrear guerras, aquele que seria conhecido, que seria servido, que iria se sentar à mesa do rei. Tudo isso não aconteceu. Porque no calor da guerra, no calor da emoção, atitudes foram tomadas. E aquele menino então veio ficar aleijado e foi para uma cidade, para um lugar que se chama Lodebar. E Lodebar, alguns falam que significa sem pasto, significa terra do esquecimento, significa sem palavras. E alguns teólogos dizem também que significa nada disso. Diz que era uma terra próspera, diz que Maquir era um homem bom. Bom, não importa se era ou não era. O que importa é que ele estava no lugar que não era para ele estar. A história que havia acontecido com aquele menino não era aquele lugar. Lodebar não era o seu destino. Lodebar não era o seu lugar, a qual ele teria que ficar, a qual ele ficou ali mais ou menos 30 anos, até que Davi se lembrou da aliança. Queridos, e muitas vezes acontece isso nas nossas vidas, Nós planejamos, olha, vai acontecer assim, eu vou fazer assim, nossa, eu vou estudar naquele lugar, eu vou trabalhar naquele lugar, eu vou casar com aquela pessoa. E muitas vezes não acontece da forma que nós pensamos, da forma que nós sonhamos, da forma que nós almejamos, os planos que nós fazemos. Eu conversando com a Laís, com a minha filha que está lá nos Estados Unidos, ontem a gente estava conversando. E ela estava falando da cultura daquele lugar. Já é a 3ª família que ela está lá. E ela percebe que todas são parecidas em questão de, lógico, é cultura, é costume.
Então a criança americana, ela nasce, ela vai para a escola, ela convive ali naquele lugar por muitos anos. Aí ela vai fazer o colegial, que é a high school, né? Que hoje a gente chama aqui de ensino médio. E vai para a faculdade. Ninguém casa antes de terminar a faculdade. Pelo menos é o cronograma. Pelo menos é o que a cultura pede. Então provavelmente aquele jovem, aquela jovem vai conhecer o seu futuro marido na faculdade. E eles vão fazer praticamente a mesma faculdade. Então vai ter a mesma linha de pensamento. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. E isso, querida, é diferente. Aqui no Brasil, culturalmente é diferente. Pelo menos comigo aconteceu. Eu não fiz faculdade antes, né? Eu não conheci o meu esposo na faculdade. Mas você convive. Onde você convive é onde você vai conhecer pessoas. Então, parece que é tudo muito planejado. É tudo muito metódico. Vai acontecer assim, assim, assim. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Muitas vezes acontece isso. Eu vou casar só depois da faculdade. Aí eu me caso, eu vou ter filho só daqui 5 anos. Porque primeiro eu quero comprar minha casa, eu quero comprar o meu apartamento, eu quero abrir a minha empresa. E assim vai. É ou não é? Fez ou não fez planos? Mas muitas vezes um episódio que você não esperava acontece na sua história de vida. Infelizmente, no episódio de Mefibosete, foi uma história difícil. Foi um episódio ruim. Foi algo que não estava nos planos daquele menino. Porque o destino dele não seria Lodebar, o destino dele seria o palácio. O destino dele seria o reinado. E às vezes é assim que acontece conosco, queridos. No caminhar, né? No caminhar, eu esqueci de falar aqui a respeito do sangue do animal que precisa morrer. É preciso partir um animal no meio e fazer um caminho de sangue. No caminhar, alguma coisa pode acontecer. No processo de tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você almejou, no processo da caminhada, pode acontecer algo de imprevisto. Óbvio. Que não foi algo que você planejou. Talvez uma perda que você hoje dói demais a sua alma, o seu coração. Talvez uma traição. Talvez um esquecimento. Eu não sei. O que aconteceu no processo da sua caminhada. Mediante aos planos que você fez. Quantas vezes nós pegamos, né, e escrevemos os nossos sonhos. Olha, minha casa vai ser assim, eu vou fazer assim. E talvez muita coisa do que você planejou ainda não aconteceu. Porque um episódio difícil, um episódio em meio à guerra, a circunstância fez com que nada que você planejou acontecesse. Mas um belo dia, Davi então se lembrou. Existe alguém, mandou chamar Ziba. Existe alguém da casa de Jonatã, de Saul, em quem eu posso agir, que eu posso fazer algo de bom, porque eu tenho uma aliança firmada com Jonatã. E mandaram chamar Ziba. E Ziba disse: tem, meu rei, um menino, Mefibosete, aleijado, vírgula, se você ler aí, no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, versículo 2 ou 3, se eu não me engano, vírgula, aleijado dos pés. O rei não perguntou como estava o menino, qual a situação do menino, não perguntou. Mas Ziba fez questão de falar qual era a situação a que estava o menino. E não é muitas vezes diferente na nossa atualidade. As pessoas rotulam você por aquilo que aconteceu, por aquilo que você fez, por aquilo que não deu certo, por uma paralisia. Aquele menino estava então paralisado. Ele poderia simplesmente ter respondido que o rei perguntou: olha, sim, existe um menino, chama Mefibosete, está lá em Lodebar, na casa de Maquir, só. Mas ele fez questão de falar para o rei
que o menino tinha uma deficiência física. Queridos, nós não estamos aqui para expor ninguém. Nós não estamos aqui para descobrir ninguém. Nós estamos aqui para trazer aquele que está em Lodebar, aquele que está esquecido, aquele que tem uma promessa, um destino que foi dado a ele. Nós estamos para trazer e fazer ele se assentar à mesa do rei. Nós não estamos aqui para rotular se fulano fez, se ciclano fez, se ele foi alcoólatra, se ele foi um bêbado, se ele foi um adúltero. Não, nós estamos aqui para resgatar os Mefibosetes esquecidos, que estão fora dos seus destinos, que estão fora do seu lugar, que estão fora da sua história, e trazer para a casa do rei. Eu não estou aqui para olhar aquele lá fora, ou para o irmão que caiu. Ah, mas você viu, ele traiu. Ah, mas você viu, ele deu uma... Não, nós estamos aqui para amar. Eu não estou aqui para olhar a sua deficiência. Nós não estamos aqui, querido, para olhar o que não deu certo. Isso a vida já se encarregou de fazer com você. E Satanás está aí para isso, para acusar, para mostrar a deficiência, para dizer: olha, rei, mas ele é um aleijado. O que você vai fazer com um aleijado? Imediatamente Davi mandou chamar, trazer Mefibosete. O que nós fazemos com aquele que cai? O que nós fazemos com aquele que saiu da sua história? Não porque, querido, muitas vezes nós ficamos fora da história por escolhas, por decisões. Outro assunto que saiu também. Muitas vezes o que eu vivo hoje são os frutos das minhas escolhas. São as decisões que eu resolvi tomar. Mas talvez existe alguém aqui ou alguém pela internet que vive uma história hoje que não cabe a ela viver, porque não foi ela que pediu para viver. Então nós estamos aqui. Quem eu sou nessa história? Eu sou o Mefibosete que está em Lodebar, que por uma situação, por uma circunstância, no calor da emoção, uma atitude errada me fez paralisar a minha vida. Eu sou o Ziba que fica olhando as circunstâncias, as pessoas. Ah, mas fulano, ciclano. Ou eu sou os Davis, que se lembra daquele que caiu, que foi machucado, que foi ferido, que não está no lugar dele, a qual era, por direito, a casa do rei, o palácio, de comer a comida do rei. Porque uns dizem que Maquir era um mendigo. Eu não sei que tipo de comida. Com certeza, querido, uma comida diferente da mesa do rei era. Nós vemos pelos filmes, né, que nós assistimos. Eu tenho certeza que tudo aquilo que nós vemos lá, naqueles palácios, naquelas mesas, é aquilo lá. É prataria, é porcelana, né? São aquelas mesas imensas. O que você está fazendo com aquele que foi ferido e machucado? O que fizeram com você quando você foi ferida e machucada? Qual a atitude que tiveram com você? Te buscaram, te trouxeram, te abraçaram, te trouxeram e fizeram você se assentar novamente à casa do rei? Uma aliança, lembre-se, ela tem os dois lados. Talvez hoje você tenha tudo para oferecer, mas um dia você não teve nada e teve alguém que te estendeu a mão. Talvez hoje você está estendendo a mão. Você tem algo de bom, que eu, dizendo que sou filha de Deus, que tenho uma aliança com Jesus e conheço os princípios dele, o que eu tenho feito? O que você tem feito? Dentro da sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, as pessoas com que você convive, o que eu tenho feito? Como estão entendendo? Diz glória a Deus. Você faz parte de uma aliança. Mandaram trazer um menino, que não era mais menino, querido, ele já tinha filho. 30 anos já havia passado, uma história já havia acontecido. Imagine o que aconteceu durante 30 anos. Aquele menino passando aquela situação, a qual ele sabia que o destino dele era o palácio, mas ele estava fora da sua história. Ele sabia que aquele lugar que ele estava não era dele.
E muitas vezes as feridas, elas nos machucam tanto, né? As situações, as circunstâncias ou pessoas, que nós nos comportamos como Mefibosete se comportou. Quando ele chegou diante do rei, porque a lei dizia antigamente que se sobrasse da família do rei, se sobrasse alguém, se tivesse alguém da família do rei, tinha que exterminar. Então com certeza Mefibosete estava com medo. E quando Davi mandou o chamar, ele mesmo disse para o rei: o que você quer, rei? O que o senhor quer com um cão morto como eu? O que você quer? Então era a forma como ele estava se sentindo naquele momento. Ele não estava se sentindo mais como filho do rei, porque ele era filho do rei. Ele era neto do rei. Ele era filho de Jonathan. Olha que muitas vezes o inimigo faz conosco. Ele quer apagar quem você é por causa das feridas, dos lugares, da história que você passou. Ele quer te destruir a sua identidade. Ele não quer que você tenha um nome, a troca de nome que Jesus te deu. Ele quer que você faça isso como Mefibosete fez. O que você quer, rei? Com um cão morto como eu. Ele perdeu a sua identidade, querido. Ele perdeu quem ele era. Ele se esqueceu de quem ele era. E muitas vezes acontece isso com você, comigo, por causa das circunstâncias, dos problemas, das situações. O inimigo usa, querida, as fraquezas para te destruir. Mas Deus usa as nossas fraquezas para nos aperfeiçoar. Você nunca pode esquecer quem é você. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que você fez isso, que aconteceu aquilo, esquecendo verdadeiramente da sua identidade. Porque a aliança, você ganha um novo nome. E Mefibosete havia se esquecido. Ele se prostrou diante do rei e disse: o que você quer com um cão morto como eu? Olha como estava a alma daquele homem. Aquele homem que havia já se passado anos. Olha como estava a alma. Estava lhe dando a oportunidade, né, do resgate de tudo aquilo que era dele, mas ele não se via. Então Davi, acompanhe comigo, no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Davi disse: não tenha medo, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonathan. Queridos, quando nós éramos da outra igreja, era incrível como chegava pastores feridos naquele lugar. Como chegava pastores que diziam assim: ó, eu não consigo mais nem orar. Eu lembro de uma pastora que chegou perto de mim e falou: pastor, eu não consigo mais sentir nada. Ela estava passando num reencontro. E a gente gosta muito de abraçar, né? Essa igreja é uma igreja que gosta muito de abraçar. E eu falei: não tem problema, se você não está conseguindo sentir nada. Porque a pessoa é tão ferida e machucada, querido, que ela esquece de quem ela é, de quem um dia ela já foi, de quem um dia já pregou. Ela era uma pregadora da palavra. Ela era uma consolidadora de vidas. Ela era alguém que o Senhor havia escolhido como pastora, como alguém para cuidar de vidas. Chegava muito pastores assim. E o bispo já tinha aquela unção, né, de bispo naquela época. Tratava, cuidava, levava para os encontros, para os reencontros. E depois esses pastores iam, graças a Deus, curados e sarados. Porque nós entendemos que quando nós estamos feridos, machucados, nós não conseguimos enxergar verdadeiramente quem somos. Hoje muitos pastores estão pastoreando suas igrejas, estão tendo sucesso onde estão. E a gente fica muito feliz, porque foi um processo. Aquela pastora que
falou que não sentia mais nada, hoje foi resgatada. Foi trazida novamente para a tua história. Foi trazida novamente para a casa do rei. Na casa do rei, querido, há uma alimentação diferente. Na casa do pai, precisa ter amor. Na casa do pai, precisa ter uma comida diferenciada. Então, Davi, ele disse, não tenha medo. Porque muitas vezes o medo, né, foi tão machucado e tão ferido que o medo ainda... Quem foi traído tem medo de se relacionar novamente. Às vezes até se relaciona, mas um pezinho aqui e outro lá, desconfiando. Então ele disse, não tenha medo, no versículo 7 do capítulo 9. Pois eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonathan, seu pai. Eu vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. E Mefibosete prostrou e disse, quem é o teu servo? Aí ele disse, né, que para se preocupar, olha, para se preocupar comigo, que eu sou um cão morto. Então, querida, a nossa alma muitas vezes fica tão ferida e machucada, que quando às vezes a gente manda um WhatsApp para uma pessoa, fala, por que você está me falando? Já aconteceu isso com você? Ué, por que você está perguntando se está tudo bem? Porque a gente se importa. Está tudo bem? Mas por que você está perguntando se está tudo bem? É porque eu quero saber se está tudo bem. Mas por trás dessa resposta existe alguém ferido. Existe alguém machucado. Por trás de um orgulhoso, de uma pessoa soberba, existe um complexo de inferioridade. A pessoa ela precisa mostrar quem ela é, sendo superior, para esconder quem na realidade ela verdadeiramente se sente. E era assim que estava acontecendo com ele, por causa de suas feridas. Porque ele já não via mais possibilidade, era para ele ter morrido, mas o rei estava o chamando. Ele disse, olha, eu vou restituir tudo o que era seu por direito. E a palavra do Senhor diz a respeito do filho, da geração. Nós declaramos sobre a sua vida que a sua geração não passará o que você passou. Amém? Não passará a dor que você passou. Não sofrerá o que você sofreu. Porque a tua geração está na casa do Pai. Faça com que a tua geração permaneça na casa do Pai. Lute para que a sua geração conheça o Pai. Que um dia você conheceu, mas que por feridas de uma ocasião se afastou. Não só Mefibosete passou a sentar à mesa do rei, mas o seu filho, que se chamava Mica, passou também a se sentar à mesa do rei. Então, por causa de uma atitude, de uma aliança firmada, isso aconteceu com Mefibosete. Por causa de uma aliança que Jesus tem com você. Se é a restituição que você quer, creia na restituição. Se é o novo de Deus, creia no novo de Deus. Profetizo sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua vida. Se tem alguma coisa que você quer que restitua na sua vida, se você quer uma restituição daquilo que você já teve um dia, receba. A palavra está dizendo sobre restituição. Mas de repente você não quer, você fala, bispo, não, eu quero algo novo. Então receba esse algo novo que Deus tem. Porque Ele também tem algo novo para nós. Eu quero que você fique em pé. Eu quero orar por você. Eu não sei como você chegou e eu não sei com quem você se identificou nessa palavra hoje. Eu não sei se você é o ferido e machucado. Eu não sei se você já está naquele ponto de resgatar os Mefibosetes. Não sei se vocês são os Davis, né? Que se lembram de pessoas, de situações, de pessoas que estavam lá perdidas, vivendo uma história que não era suas. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei.
Nós vamos mudar a canção, amém? Nós vamos mudar para Deus de aliança, Deus de promessa. Porque é o que Ele tem com você. É o que você tem com Ele. Por causa dessa aliança haverá um resgate na sua história. Você crê nisso? Talvez hoje você chegou falando, não tem mais jeito, não dá mais tempo. Quem disse? Quem disse que não dá tempo? Deus vive dentro de uma eternidade. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Dá tempo para tudo se Deus quiser, querido. Se você tem uma aliança firmada com Ele, dá tempo para tudo. Ele pode fazer o inexplicável para você da noite para o dia. Ele pode fazer aquilo que você está duvidando aí no seu coração. Ele pode fazer só para mostrar que Ele tem uma aliança com você. Que você é útil. Que você não é um Mefibosete. Aquele Mefibosete que a ama deixou cair. Que as coisas do mundo, que as circunstâncias, que os problemas, a situação te fizeram levar para aquele lugar. Ele faz você enxergar quem é você de verdade. O filho e a filha que Ele escolheu para cumprir um propósito eterno nesse tempo e nessa geração. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Ele te ouviu hoje. Posso até Ele está sondando o seu coração aí agora. mais alegria Ele conhece a tua história. de manhã. Ele sabe quem você foi e Ele sabe também quem você será. És de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Ela vai se cumprir. Se tem algo que vai cumprir, é a palavra dele na sua vida. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
agora não é pela sua vida, mas você vai levantar o clamor por alguém que você sabe que foi ferido e machucado em uma caminhada e que está fora de um propósito, que está fora desse lugar a qual foi destinado a essa pessoa por herança. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser ficar em pé, você fica. Mas eu quero que você ore por alguém. Eu quero que o Espírito Santo de Deus te lembre de alguém agora, para que você clame por essa vida, para que você interceda por ela agora. Porque quando você interceder por ele ou por ela, Deus, você pode ter certeza que fará por você. Se você precisa liberar o perdão para alguém, faça isso também. Então comece a clamar, comece a buscar, comece a orar. Talvez para uma pessoa que está fora da história original, fora da história qual foi determinada para ela. Você sabe quem? Que o Espírito Santo traga a memória a essa pessoa agora. Interceda, clame por ela enquanto o louvor canta. Você ora, você ama, você busca por essa pessoa, para que Deus faça, para que o Senhor o alcance onde ele estiver. Amém? Começa a orar, querido. Começa a clamar. Pai, nós clamamos agora. Clamamos por aqueles que foram feridos na caminhada, pela circunstância, pelos problemas, pelas adversidades. Foram feridos por alguém que tinha um cuidado sobre elas. Foram feridos talvez por um líder, por um pai, por uma mãe, por um marido, por uma esposa. Senhor, nós entregamos essas pessoas a Ti agora. Essa pessoa que foi ferida por alguém que teria que ser cuidado, mas foi tão machucado, que a sua história se tornou em outro lugar. Nós clamamos por essas vidas agora, por um pai, por uma mãe, por um filho, por alguém, Senhor, que sofreu nos ministérios, nas igrejas. Oramos agora, Senhor, por aquele que está desanimado, paralisado, para que o Senhor traga de volta, Deus. Traga de volta para viver a Tua história, Senhor. Traga de volta para viver, Senhor, aquilo que um dia o Senhor planejou, projetou, para que essa pessoa viva. Nós clamamos por eles agora. Nós clamamos, Senhor, por essa nação. Nós clamamos agora por aqueles feridos e machucados da alma, do espírito. Clamamos por aquele também, Senhor, que está ferido no seu físico por causa de uma enfermidade da alma. Senhor, nós entregamos essas vidas a Ti, crendo e confiando que o Senhor já fez, crendo e confiando que o Senhor já as trouxe no mundo espiritual, Deus. Obrigado, Senhor. Eu quero orar por cada um que aqui está nessa noite. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sonda agora, Senhor, cada um aqui. O Senhor sabe quem são os Mefibosetes, o Senhor sabe quem são os Zibas, o Senhor sabe quem são os Davis. O Senhor conhece cada um e o Senhor tem poder de transformar e mudar histórias neste lugar, mudar destinos neste lugar, porque o Senhor é o nosso Pai, aquele que nos dá destino, Senhor. Eu oro por cada mulher, por cada homem, por cada adolescente, criança, jovem. Senhor, eu entrego essa igreja nas Tuas mãos, confiando que o Senhor é o Deus que sara, cura, liberta, e que o Senhor vai trazer, Pai, que o Senhor vai colocar de volta cada um nas suas histórias, a qual, Senhor, o Senhor as destinou, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você se encaixe, querido, na história a qual Deus destinou para você. Eu quero que você permaneça firme na história a qual o Senhor destinou para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia de hoje. Que você saia daqui entendendo quem é você, o que é você, para que é você, para que o Senhor te chamou, para que o Senhor te convocou. Amém? Podeis sentar, bispo.